A mãe dessa menina não é estranha. Não, mas não foi na escola que eu vi essa mulher, não. Conheço de algum outro lugar. Então vamos lá. Cuidado com o coto umbilical, né? É quando ele é cortado, depois ele é clampeado e depois esse coto umbilical ele acaba caindo, tá? Então, os cuidados com o coto umbilical são de extrema importância, pois o local favorece o crescimento de bactérias, né? Uma vez que você acaba não limpando direito, não passando álcool. O ideal realmente é passar água e sabão, não precisa colocar pomada, nada disso. E você acaba utilizando apenas sabão neutro. Depois que der o banho nesse RN, você vai lá e acaba secando e depois passando o álcool a 70, tá? Cuidado diário com o coto umbilical, limpar suavemente, né, com coto ou gases. Lembrando que a gente precisa estar orientando esses pais, né, que não vai machucar, não dói, né, mas precisa realmente proteger na hora de colocar a fralda. Se colocar a fralda ele empurrando aquele coto umbilical, realmente ele pode machucar aquele RN justamente por isso. Cuidado com aquele clamp, né? Se você colocar muito justinha, então ele vai pressionar na barriguinha daquele RN e vai acabar machucando. Então, o ideal é que esse clamp ele fica por cima da fralda, justamente por isso, para poder não machucar esse RN. E ele é grande, a gente consegue deixar por cima sem problema nenhum. O que não pode colocar é o clamp, mesmo que coloque o clamp por cima da fralda, é impor a fralda para cima. Então, querendo ou não, você vai estar levantando aquele umbigo, né? E ali onde vai ter a incisão e vai acabar machucando ali aquele RN, tá? Observar a presença de secreções. Então, essa secreção ela só vai ocorrer se realmente tiver um processo de infecção. Se você não secar adequadamente, né, corretamente, aquele local ali, então vai ter né, essa secreção justamente por conta disso. Então, por isso que é importante, após o banho, após as trocas de fralda, tá observando, tá? Ensinar os pais os cuidados, informado que o coto ele cai dentro de duas, né, entre as suas duas primeiras semanas, ou até mesmo antes, né, com 7, às vezes já está caindo, tá? 7, 8 dias, de mulher para mulher. Marisa é a mesma coisa, né? Vai de criança para cada criança, tá? Utilizar apenas. Professor, Oi? Josélia, Oi? aqui, hoje, antigamente, né, na época dos meus filhos, a gente usava aquele cinteiro para não deixar a criança com o umbigo para fora, né? Hoje em dia não usa mais, né? Não, não pode mais. Não pode colocar moeda, né? Por mais que a moeda vai ser fervida, mas a moeda ela não é estéril. Lembrando que ali é uma porta, né, para micro-organismo, mesmo que você proteja, né, aquela moeda, as bactérias ela não tem, né, importância de ter ali aquela barreira. Ela vai entrar ali e vai acontecer, né, a proliferação de micro-organismos onde vem as infecções. É, o que acontece? Quando acaba tendo, né, essência, né, a gente dá como um umbigo, né, do lado de fora, que ele é umbilical, isso aí é fisiológico, tá? O patológico, muitas das vezes, é feita uma cirurgia, que ele pode ser tanto umbilical, inguinal, desculpa, inguinal bilateral, que são dos dois lados, é onde é feito a cirurgia, tá? Quando ele acaba sendo fisiológico, que é umbilical, e ele acaba saindo para fora quando a criança ela faz algum esforço, tá? Ela fazendo algum esforço pode vir para fora. Isso é normal. Quando a criança ela acaba atingindo os seus 3 anos de idade, aquilo ali ele pode regredir ou não, mas a criança ela muitas das vezes precisa fazer um procedimento cirúrgico, tá? Não adianta se colocar a moeda, vai para dentro. Não vai, só se ele for fisiológico. Se for algo patológico, não adianta. A criança ela vai precisar fazer cirurgia, tá? Ele só vai desaparecer por alguns momentos. Mas a partir do momento em que a criança ela faça qualquer tipo de esforço, um choro, aquele umbigo, né, ele vai vir para fora, né? Vai ter aquela proeminência aí, tá bom? Foi? Foi. Nutrição.
do RN, assim como em qualquer tipo de dieta, a alimentação do RN ele precisa conter as quantidades suficientes de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fluidos. A criança pode ser alimentada com leite materno e com uma forma láctea, tá? Isso quando a mãe ela não consegue amamentar essa criança, né, com o seu aleitamento materno. Então, vamos lá. O aleitamento materno é um processo que envolve variáveis biológicos e emocionais da mulher. Então, realmente, se a mulher, vocês estão conseguindo me ouvir legal? Sim. Porque parece que eu falo, Sim. vai dando uma travada assim para mim. Não, tá ouvindo legal, professora. Tá, show. Então, o que acontece? A amamentação é um processo variável, né, que envolve realmente algo biológico e emocional. Então, se a mulher ela realmente não estiver preparada, né, com algo psicológico, né, comprometido, vai estar comprometendo também esse aleitamento materno, que não vai ter uma demanda insuficiente para esse RN, tá? Fora que é altamente recomendável promover o aleitamento materno logo após o nascimento do bebê. Lembrando que toda vez, né, que se tem um parto por cesárea, por a mulher fazer, né, diversas medicações dentro do centro cirúrgico, a descida desse leite leva em média aí 24 horas para poder estar descendo, tá? Já o parto normal, a descida do leite ela é muito mais rápida. Isso ocorre no parto cesárea porque acaba se fazendo medicação e acaba tendo essa descida aí do leite, leva um pouquinho mais de tempo, em média 24 horas. Professora, a criança ela fica 24 horas sem mamar? Não. É oferecido muitas das vezes uma forma láctea, tá, para essa criança, mas a gente não pode ofertar na chuquinha, não podemos ofertar na mamadeira, porque é o primeiro contato que essa criança vai ter. Então, se ela tem o primeiro contato com a chuquinha, com o bico da mamadeira, automaticamente ela não vai querer a mama, né, a se adaptar ao bico da auréola da mãe, né, dessa mama dessa mãe. Então, por isso que a gente oferta no copinho ou na colherzinha, para ele poder não ter esse primeiro contato. Então, no sugar, o primeiro contato que ele tem que ter com o bico, né, na boca, é a mama da mãe. Por isso que a gente oferta no copinho, tá? Bom, muitas das vezes a mãe, ela acaba tendo uma dificuldade para amamentar, dependendo como é que seja esse mamilo, né, dessa puérpera. Professora, Oi? a minha tia, que é a mãe do meu afilhado, ela com 9 meses, assim, já, tipo assim, prestes a ganhar, né? O leite dela já saía. Então, é normal. É normal? Tá? É normal, sim. Não é propriamente o leite, né? O colostro. É como se fosse uma salmourazinha, que fica com aquele ordozinho realmente, que é o de leite, tá? Mas é normal ter esse extravasamento, porque a mama realmente está muito cheia. Isso é normal, tá? É muito normal, tá? Então, ó, é essencial que a mãe ela conheça, né, as suas mamas e saiba identificar o seu tipo de mamilo. Então, o mamilo protuso é aquele que é bem proeminente, né, bem protuso, e a criança ela consegue abocanhar toda aquela auréola e a criança consegue sugar perfeitamente. Já o mamilo raso, muitas das vezes essa puérpera ela precisa fazer uma expressão manual, que é espremer um pouquinho, né, aquele mamilo para poder ele ficar um pouquinho mais saliente para a criança ela conseguir abocanhar toda aquela auréola. O mamilo invertido, né, esse aí realmente é muito doloroso, né? As mães ela realmente têm muita dificuldade para amamentar. Tanto no sentido, muitas das vezes essa puérpera, né, ela acaba desenvolvendo aí uma mastite, ou a gente dá como engorgitamento mamário, tá? É quando o leite, né, ele acaba ficando o quê? Empedrado. Então, isso se dá como se fosse um engorgitamento mamário, leite empedrecido. Ah, esqueci a palavra. Leite empedrado, melhor dizendo. Tá? E quando esse leite ele acaba ficando empedrado, o que vai desenvolver são as mastites, né? Que são aquelas rachaduras que acaba sendo feito na mãe e que muitas das vezes precisa ser drenado caso a mãe leve muito tempo, né?
quando começa a ter esse engorgitamento mamário, a melhor fase, né, para poder ela estar fazendo a ordenha dessa mama, realmente é debaixo do chuveiro, deixar cair um pouquinho aquela água quente, não muito quente, e ali ela começar a ordenhar para aquele leite sair. Então, isso vai dar um alívio a essa puérpera por conta disso, tá? Lembrando que a criança... Ô, professora, mas é mais comum acontecer isso no início, não é? Mas é no início que é a fase de adaptação. Quando ocorre a mastite, tanto no normal, quanto no raso, ou quanto no invertido, muitas das vezes é a pega incorreta que a criança faz. Por estar fazendo uma pega incorreta e ela pegar apenas no biquinho do o biquinho, né, que é o mamilo, é onde começa a fazer aquela assadura por conta da fricção da língua que fica roçando o mamilo, então acaba tendo uma queimadura ali por fricção. É onde essa puérpera ela sente muita dor, porque a criança ela está fazendo a pega incorreta, tá? Mesmo que a mãe ela esteja aí um mamilo normal, né, aí protuso, se essa criança estiver fazendo a pega incorreta, através dessa fricção, né, que acaba se tendo essa queimadura, é onde a puérpera ela sente muita ardência, né, e ela sente muito incômodo na hora que essa criança começa a sugar, né, essa mama, tá? O problema é a pega incorreta. A pega incorreta vai te levar aí a mastite. Oi. No caso, qual é a pega correta? Então, vamos lá. Tenho aqui, ó. Lembrando que a gente nunca pode pegar a criança e colocar no peito, tá? A gente tem que sentar numa postura e é a criança que tem que vir até nós. Então, a nossa postura precisa estar corretíssima, tá? Quando a gente fica assim, ó, curvado e a gente coloca o peito praticamente na cara da criança, né? Essa pega, essa posição, ela tá incorreta. Então, o ideal é a gente manter a postura e trazer a criança até a gente. E ali ele vai ficar confortavelmente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só falar da composição que eu falo aqui da pega correta, tá bom? Quem me perguntou. A composição do leite materno, ele é rico em gorduras, proteínas, fatores imunológicos. A concentração de gordura, né, do leite que aumenta durante as mamadas, sendo chamada de leite da final das mamadas. Mais o risco de energia que o leite é incluído nas mamadas. Então, vamos lá. A gente tem o leite, né, que é o colostro, o leite de transição e o leite maduro. O colostro, né, é aquela primeira mamada que a criança ela precisa pegar, é onde vai melhorar o sistema imunológico dela e a criança ela precisa ter essa primeira mamada. Logo de início, aquele leite ele vai ser realmente clarinho. Quando chegar do 5º ao 7º dia, né, que a gente dá como leite, tanto que no início, né, a criança ela mama toda hora, menos de 3 horas, tá? Então ela tem essa vontade de estar sendo amamentada aí o tempo todo, muitas das vezes é de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, não chega nem 3 horas. É porque aquele leite ainda, vamos dizer ainda, que ele está naquela fase ainda de transição, que é onde ele fica rico ali em proteínas. Esse leite de transição, ele começa, né, a fazer essa transição entre o 5º e o 7º dia, tá? Depois disso, ele acaba sendo leite maduro. Para poder a criança ela se sentir saciada, essa criança ela precisa mamar aí, em média de 15 a 20 minutos. Se ela amamentar 5 minutinhos numa mama, 5 minutinhos na outra, ela não vai conseguir pegar esse leite de transição, mais esse leite maduro, que ele é rico aí em proteínas, em carboidrato, que é o que faz essa criança desenvolver, é o que faz essa criança se sentir saciada. Então, por a mãe dar 5 minutinhos, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Nós estamos acostumados a almoçar, tá? Quando a gente deixa de almoçar e come um lanche, 2 horas depois a gente começa a ter fome. Então, esse leite é a mesma coisa. E é quando a mãe ela começa a relatar que o leite dela é fraco. Não existe leite fraco. O que pode estar ocorrendo são as mamadas que estão sendo insuficientes para essas crianças. Então, ela precisa pegar o leite de transição e precisa pegar o leite maduro para ela se sentir o quê? Saciada. Caso ao contrário, a mãe vai começar a relatar que esse leite é fraco, tá bom? É onde acaba entrando com as fórmulas aí, tá?
Alguma... Professora, Oi, Damiana. me tira só a dúvida aí do leite quando é parto normal, parto cesárea, qual que dá mais leite, o que vem primeiro? Você falou lá atrás. Então, Damiana, eu falei que o parto cesárea, a descida do leite, acaba se levando, né, um pouco mais de tempo, 24 horas, para poder ter. Não são com todas as mulheres, tá? Leva-se um pouquinho mais de tempo por conta das medicações que foram feitas dentro do centro cirúrgico. Então, por ter esse efeito adverso, então tem essa demora da descida do leite. Sim. Que é oferecido, né, uma fórmula para essa criança, porque a criança ela não vai ficar 24 horas sem ser amamentada, ela vai desenvolver uma hipoglicemia, tá? Já o parto normal, a descida do leite já é instantâneo, porque não foi feita nenhuma medicação, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Josélia, Oi? me deu uma dúvida aí dentro do que você acabou de falar. Aí a criança, o que determina a quantidade de leite que nós vamos oferecer à criança nesse intervalo? Então, aí entre a mãe desse... Quando eu falei no slide anterior sobre o sistema, né, digestório, ali eu falava que era em média de 40 a 60 ml, né, que essa criança acaba amamentando, né, que é através, né, do copinho que a gente tem uma medidazinha e a gente dá a essa criança, tá? Ok, obrigada. Nada. Lembrando que a gente não pode, né, por mais que a criança, né, ela tenha essa vontade de estar sendo amamentada o tempo todo, a gente não pode ofertar mais. Por quê? Porque, né, esse estômago dessa criança... É meu marido, gente. É meu marido, tá? Então, o que acontece? A gente não pode ofertar mais, né, para essa criança, porque o estômago deles são pequenininho. Quando você acaba ofertando maior quantidade que ele quer mamar, porque tem aqueles bebezinhos, né, que tem a fome aí de 10 mendigos, quando você acaba ofertando mais, você acaba dilatando o estômago desse RN. Então, por isso que a quantidade ideal é de 40 a 60 ml, que ele vai se sentir saciado, tá bom? Foi? Oi. Então, vamos lá. A técnica, né, de amamentação, lembrando que essa mãe, essa puérpera, ela precisa estar posturada, tá? Essa criança, ela precisa vir até a mãe. Lembrando que eu não posso pegar a mama, né? Faz de conta que isso aqui é uma mama. Eu não posso pegar a mama e pinçar, porque se eu pinçar, eu vou estar pinçando os ductos mamários, que é por onde tem a descida do leite, e eu vou estar obstruindo uma vez que eu faço essa pinça, tá? Para poder amamentar a criança e colocar para ela amamentar. O ideal é pegar, né, em formato de C, né? Coloca a mão por debaixo da mama, a criança ela já está até você, então você consegue ofertar dessa forma. A mama dessa puérpera é muito grande, né? Porque existem mamas aí avantajosas. Vamos botar aí, vamos supor que um dia a Jojo todinho, né? Ela vai amamentar, aquela mama dela é muito grande. Para poder não tampar, né? Obstruir as vias aéreas dessa gestante, o gesto que essa mãe está fazendo aqui, ó, é puxar um pouco a mama, tá? Puxa um pouco a mama e mantém as vias aéreas desse RN livre, tá vendo? A boquinha desse RN fica igual de um peixinho, fica viradinha por fora. Por isso que eles acabam tendo calo, né? Na parte superior e na parte inferior, tá vendo? Aqui ele consegue abocanhar toda a auréola. Provavelmente essa mama aqui dessa mãe, ela é um pouco grande, então ela tá deixando as vias aéreas dessa criança aqui, ó, livre. A boca aberta, né? Em boquinha, como se fosse de peixinho, que eu acabo bocanhando tudo. A bochecha, ela acaba se enchendo. Suga o leite, muitas das vezes a criança, ela acaba sufocando, porque os leitos, né? Através de tudo que os mamários, essa descida do leite, ela é muito forte, né? Fluxo, né? Quando acaba sugando, fica igual uma torneirinha e não dá tempo dele engolir. Então, acaba se enchendo de leite e acaba vazando. É a coisa mais linda de se ver, tá? Quando vê aquele leite escorrendo. Oh, meu Deus! Tá? A grande parte da auréola, né, é abocanhada, tá? Pela criança, tá? Ó, toda a auréola na boca do bebê e não apenas o mamilo, né, que é o biquinho. Se pegar o biquinho, foi o que eu falei com vocês.
é onde vai ter, né, aquela queimadura por fricção. E quando a mãe ela for amamentar de novo essa criança, é onde ela vai sentir a ardência, tá? Um incômodo muito grande. O queixo acaba encostando no seio, tá? E a barriga e o tronco desse bebê, ele fica voltado também para a barriga da mãe, então fica coladinho, tá? Quem estava com dúvida na posição, conseguiu entender? Consegui. Ô, professora, Oi. queria eu ter essas informações há 8 anos atrás, porque eu quase perdi o bico do meu peito. É assim, eu também passei por isso. Apesar de eu ser técnica, né, na época eu era técnica de enfermagem, eu não tinha esse conhecimento, né, que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu cometi alguns erros, tá? Mas aí a gente acaba ajustando. Então, se a gente pode passar essa informação para a gente acaba para frente, né? A gente acaba passando, tá? Todo mundo passa por isso, não tem jeito. Meu filho mamou muito sangue no lugar de leite. Mas por conta das rachaduras, não é isso? Aquelas fístulas. Nossa, porque o meu bico é raso. Então, eu acho que eu não sabia colocar ele para mamar direito. Eu acabava que pressionava, né, para poder fazer tipo um biquinho para botar na boca dele. Eu acho que ele engolia quase tudo. Nossa, a minha orelha rachou toda, ficou tipo pendurada. Eu tive que parar no hospital, porque eu dei febre, infeccionou, fiquei com o peito sem poder dar ele. Isso acaba ocasionando como engorgitamento mamário, né? Que é o leite empedrecido. Isso aí. Eu sofri tudo isso. E eu tinha muito, muito leite, né? Muito. Mas eu sofri pra caramba nos meus primeiros 2 meses. Aumentadíssima. Né? Que as mães que acabam tendo essa produção de leite excessiva aí, né? É o aumento da prolactina. Fora que eu tenho 4 glândulas mamárias, então piorou a minha situação, porque eu sentia debaixo da minha axila, eu tenho uma glândula mamária. Eu sentia o leite empedrar ali debaixo da axila. É ruim, né? Foi horrível. Nossa, ficou do tamanho de uma laranja, minhas 2 axilas. Eu tinha que ir pro chuveiro, fazer aquilo que a senhora falou, botar na água morna. Eu senti o leite da axila sair, ir pro meu peito para depois sair. É assim mesmo. Mas vamos lá. Ô, professora, eu perguntei se acontecia geralmente no início, porque o da minha tia empedrou, meu afilhado já tinha, tipo, quase 8 meses. Não, isso é muito relativo. O problema é o tempo de mamada que você acaba, né, ofertando para essa criança, entendeu? Esse é o problema. Porque com 8 meses ele já estava comendo, né? Aí não mamava tanto. Então. E ela estava trabalhando e ela produzia muito, muito, muito leite. E ele mama até hoje, ele vai fazer 2 anos em outubro. Então, esse é o problema. Quando você acaba entrando com uma suplementação alimentar para essa criança, então automaticamente ele vai preferir, não adianta, ele vai preferir a alimentação. Se ela tiver uma produção aí de leite, né, que é relacionada à prolactina excessiva aí, é onde pode ocorrer realmente, ainda mais se ela passar o dia todo, né, trabalhando. Então, a produção vai continuar. Então, é onde, quando chegar à noite, tentar dar mamar para essa criança, ele não vai querer. Por quê? Porque as comidas, né, os docinhos, aqueles beliscadinhos que você, querendo ou não, dá para a criança comer alguma coisa, tu vai lá e dá para a criança, ela vai preferir aquilo ali do que o próprio leite. Então, acaba deixando de lado. E é onde vem o engorgitamento mamário. Tá? Podemos? Bom, a criança ela já está em casa, tá? Então, já teve alta. Já ensinamos para a mãe, né, a pega correta para ela estar utilizando em casa para poder amamentar. E a gente precisa dar algumas orientações que essa puérpera, né, que essa mãe ela precisa. Então, é recomendado pelo Ministério da Saúde, obrigatoriamente, né? Ele também é disponibilizado pelo SUS gratuitamente, a triagem neonatal. A triagem neonatal nada mais é que o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, né? O teste do ouvidinho e aí sucessivamente, né? Agora tem mais o teste do coraçãozinho que você faz aí por fora, tá? Então, o teste do pezinho, uma triagem neonatal, tá? Como também é chamado de um exame obrigatoriamente realizado em todos os bebês recém-nascidos. Escrevam aí na apostila
a partir do 3º ao 5º dia de vida. Não é apenas no 3º, é do 3º ao 5º dia de vida desse RN, tá? Do 3º ao 5º dia de vida, tá? Por que é importante fazer nesse período? Lembrando, né, que todas as células lá, né, as hemácias, elas já sofreram, né, as transformações que elas levam em média aí 90 dias para poder ter essa transformação. Então, do 3º, né, ao 5º dia de vida, né, dessa criança onde estão todos preparados, por que é realizado esse teste do pezinho, tá? É uma prevenção precocemente das futuras doenças que são detectadas. Então, do 3º ao 5º dia de vida, né, são mais de 150 doenças que são detectadas precocemente. Por isso a importância de fazer do 3º ao 5º dia de vida. Quanto mais tempo você deixar de fazer o teste do pezinho, menos chance precocemente vai ser detectada aí algumas doenças, tá? Por isso que o ideal é do 3º ao 5º dia de vida. As doenças detectadas pelo teste do pezinho básico, que é grátis pelo SUS, inclui fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal, fibrose cística e deficiência da biotinidase. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Então, a doença fenilcetonúria é uma doença neurológica. Então, quando o paciente ele acaba lembrando que o nosso sistema lá neurológico, se ele teve algum comprometimento, quando ele realiza o teste do pezinho, ali é detectado se esse RN ele realmente vai ter algo neurológico ou não, e é detectado através do quê? Da fenilcetonúria, mais da deficiência da biotinidase, que são as duas doenças. É onde a criança ela pode desenvolver aí uma epilepsia ou convulsões, tá? Então, as duas doenças, elas acabam detectando aí, né, essas doenças relacionadas à cabeça, neurológica, tá? A fenilcetonúria é uma doença que causa um comprometimento neurológico no desenvolvimento da criança. Se é neurológico, né, lembrando que o nosso cérebro é o que comanda todo o nosso corpo, e essa criança ela vai ter uma dificuldade aí no seu desenvolvimento. O hipotireoidismo congênito, nós falamos lá no sistema metabólico e nosso sistema endócrino, tá? Quando a criança ela tem alguma alteração, então através, né, do T3, T4 e TSH é onde acaba se detectando se essa criança realmente ela tem um hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Lembrando que toda vez que eu falo de hipotireoidismo congênito, a palavra congênito é aquilo que passa da mãe para a criança. Ela veio da vida intrauterina e vai para a vida extrauterina, tá? É uma doença que pode levar ao retardamento mental e à má formação física desse RN, tá? Então, através do teste do pezinho, é detectado também o hipotireoidismo congênito. Deixa eu só desativar o som. A anemia falciforme pode levar às alterações de todos os órgãos do sistema do corpo, né? Que é para uma má formação, que é através da anemia, né? Que são dos glóbulos. Então, quando você tem aí uma má formação, então essa criança ela vai ter aí uma alteração em todos os órgãos justamente por conta disso, tá? Então, lembra que eu falei lá, né, do sistema imunológico? Mentira. Sistema hematopoético, tá? É onde tem aí como é que eu vou te falar para vocês? A reprodução, né? É onde as células elas acabam sendo fazendo uma nova contagem, tá? Então é através disso que a gente acaba descobrindo aí essa anemia falciforme, tá? Hiperplasia adrenal congênita, doença que faz com que a criança tenha uma deficiência hormonal de um grau de hormônio e exagero na produção de outros, que pode inclusive levar à morte, né? A hiperplasia adrenal é quando a gente começa a falar também lá do nosso sistema metabólico. Então, através do sistema metabólico, quando se faz o teste do pezinho, tem essa confirmação.
Essas 6 doenças, né, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, que são gratuitamente. Além dessas doenças, são mais de 150 doenças detectadas precocemente. Mas o que o SUS oferece são essas 6 doenças, tá? A fibrose cística, ela é uma doença, né, onde ela tem uma produção de muco excessivo, aonde ela acaba prejudicando as vias respiratórias, né, desse paciente, comprometendo também, né, o pâncreas, que acaba sendo afetado por conta dessa produção desse muco. Lembrando que a fibrose cística, ela é uma doença genética. Muitas das vezes os pais, ele tem a fibrose cística e não desenvolve, mas acaba passando para os seus filhos, né, essa doença da fibrose cística. A característica da fibrose cística é uma sudorese excessiva, tá? Então, quando não faz, né, quando não realiza o teste do pezinho, quando essa criança ela vai crescendo, os pais começam a observar que essa criança começa a ter o quê? Uma sudorese excessiva em grande quantidade e que muitas das vezes, através dessa sudorese excessiva, essa criança ela precisa ir ao médico, ela tem que fazer uma reposição de sódio, porque ela está perdendo sódio e ela acaba ficando o quê? Desidratada. É diferente de você ver aquela criança, nossa, essa criança soa muito. É diferente, tá? Soa muito, você vai dar um banhozinho, vai trocar de roupinha, beleza. Já a fibrose cística, o suor realmente é excessivo, que é o que vai levar à desidratação dessa criança, tá? É diferente. A deficiência da biotinidase é o que pode levar às convulsões. Então, muitas das vezes a criança está no berçário, está em casa, né, e ela acaba tendo uma convulsão e a gente não sabe por quê. Lembrando que a convulsão, ela tanto pode ser neurológica ou ela pode ser por febre, tá? Então, tem crianças que chegam a 37,5, tá? Muitas das vezes precisam ser febre para poder não convulsionar, não ter esse quadro de convulsão quando é algo relacionado à febre. Lembrando que a convulsão, ela só ocorre através da febre quando ela está muito baixa e ela sobe, vai até 40, 39 e a criança convulsiona. Uma vez que está 39, 40, a criança ela não vai convulsionar. A convulsão ela só ocorre quando ela está baixa e nesse pico de aumentar, aí a criança ela tem essa convulsão. Caso esteja com 39, meu Deus, vou convulsionar. Não vai. A convulsão ela só vem quando ela está muito baixa e ela sobe. Então, a deficiência da biotinidase, né, é o que pode levar à convulsão quando é detectada lá no meu sistema neurológico que essa criança ela tem algum problema. Tá ok? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Existem 2 doenças, né? Por mais que passe o tempo aí, né, para poder se realizar o teste do pezinho, as doenças, né, que o Ministério da Saúde, ela nunca vai deixar de ser detectada, mesmo que seja, né, mais avançada, que os pais deixam de fazer, né, no tempo correto, que é do 3º ao 5º dia de vida, é a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Então, isso é obrigatoriamente, pelo menos, essas 2 doenças, tá? As doenças detectadas pelo teste do pezinho básico varia conforme o estado brasileiro, tá? Então, cada estado, ele vai detectar as doenças, né, que mais ocorrem nas crianças. Então, aqui, obrigatoriamente, é qual? A fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, que são sempre pesquisadas nas crianças, tá ok? Essas são as 2. Professora, essa parte está na apostila? Assim, Deuzira. Ah, na minha não ficou, não. Acho que esqueceram de imprimir para mim. Tem que copiar. Quer printar? Vou, já printei aqui já. Obrigada. Nada. Bom, para poder estar se fazendo o teste do pezinho, né, existe uma técnica certa, tá? A posição correta para poder estar colhendo. Isso aqui é um filtro, tá? Aonde você coloca, né, o pezinho. Professora, por que no teste do pezinho? Porque é um teste do pezinho, não é do dedinho, tá? Lembrando, né, que aqui na lateral é a parte mais vascularizada, tá? Por ser uma parte mais vascularizada, lembrando que não é no calcanhar,
é na lateral dessa criança. Antes de você introduzir essa lanceta, você precisa, é como se você estivesse fazendo uma massagem ou ordenhando. Então, quanto mais massagem você fizer e colocar a criança na posição correta, que é acima do ombro, você vai massagear. Ali não pode ser furado com uma agulha, tá? Existe o chamado uma lanceta, que ela é específica. É como se fosse realmente uma lança. Ela tem uma pontinha e ela tem uma travinha, que é até onde você pode introduzir. É só introduzir mesmo, tá? Tem alguns profissionais que, além de introduzir, eles acabam virando, que é errado, tá? Errado. Ficam com hematoma horroroso no pezinho da criança, tá? É realmente furou e ali vai ter aquela barrinha, é até onde você pode introduzir e é na lateral. Se vocês observarem aqui, ó, tem algumas bolinhas ainda sem preencher. Todas essas bolinhas, elas precisam estar preenchidas corretamente. Então, não pode ser apenas um lado, só um pinguinho no meio. Isso aí é um filtrozinho. Quando a gota ela cai nesse filtro, você pega esse papel e você faz assim, essa gota, ela se espalha. Então, você só vai deixar cair a próxima gotinha aonde não foi preenchido. Lembrando que esse filtro, ele não pode encostar no pé da criança. É a gotinha mesmo que precisa cair e você precisa espalhar, tá? Quando for fazer também, precisa se fazer a antisepsia, que é com álcool 70, mas você não pode furar logo em seguida, porque o álcool ele ainda não evaporou. E quando você fura e às vezes o pé da criança ainda está molhado com álcool, você acaba ali diluindo aquele sangue e vai ter que furar de novo, porque vai dar alteração. O teste do pezinho é um procedimento muito chato, é um procedimento que os pais, né, enquanto você está colhendo, os pais eles estão falando ali no seu ouvido o tempo todo, porque você precisa apertar. A criança ela está chorosa, ela está irritada. Os pais acham que você está maltratando essa criança, mas é um procedimento chato, então você precisa fazer da forma correta, porque quando ele volta e teve alteração, eles acabam colocando a culpa no profissional que colheu, tá? Então a gente faz uma vez bem feita para a gente não ter que fazer de novo. Tá bom? Teste da orelhinha. O teste, nosso tempo ele vai acabar. Deixa eu só ver a hora aqui. Ele vai acabar, é o tempo do nosso intervalo, 10 minutinhos, tá bom? O teste da orelhinha, né, ele também é obrigatório, né, por lei. Deve ser feito na maternidade, tá? Pode-se fazer com o bebê dormindo, sem problema nenhum. É indolor, mas o importante é o quê? É repetir quando essa criança tiver com 7º e 12 meses. Quando muitas das vezes é feito na maternidade, por conta do líquido amniótico, ele acaba entrando, né, na audição ali, na cavidade auricular. Então, o que acontece? Quando vai se fazer o teste, às vezes dá um falso ali, né, positivo. Então, o pediatra, né, ele pede para aguardar 10 dias para você